Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você em tudo. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem aí. Que você tenha todo favor que precisa, graça. Que o Senhor derrame essa paz, essa alegria, te ajude a caminhar, a fazer aquilo que é preciso, a superar. Sim, Ele nos ajuda a realizar bem o nosso trabalho, as nossas funções, as nossas responsabilidades, a superar algo que é muito difícil. Tudo que nós temos que fazer é pedir ajuda do Senhor. Então, aprenda a pedir ajuda dEle para ser melhor. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Com a sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Eu tenho falado bastante sobre isso. Construir é com sabedoria. Estabelecer, firmar é com inteligência, com discernimento. Conquistar é mais fácil que estabelecer. E muitas pessoas até conquistam, mas não estabelecem por falta de inteligência espiritual, por falta de discernimento. A pessoa não busca isso para a vida dela. Ela não busca dar o que aquilo precisa. Ela não discerne o que está faltando. Ela não discerne, ela nem busca isso. E ela, por fim, fica na média. Faz o que todo mundo está fazendo, comunica um padrão baixo. Infelizmente. A maioria vive assim. Infelizmente. Às vezes a gente vê uma pessoa até vir buscar Deus, mas ela não é continuista. Ela não trabalha pelo estabelecimento daquelas conquistas. Falta esse discernimento, falta essa inteligência. Porque na conquista, você precisa de algo, mas para estabelecer, você vai precisar de mais. Não é que você vai abandonar a sabedoria. Obviamente, não tem nem como você ter inteligência e discernimento se você não tem sabedoria. Então, com a sabedoria, que é o princípio da sabedoria é temer a Deus. Por conta do temor. Por temer a Deus, se alinhar a Deus, os princípios, honrar os princípios, você conquista. Mas agora você precisa estabelecer. E para isso você vai precisar de inteligência, de discernimento. E tem gente que não busca. E é por isso que até fala assim, ai, minha vida é de altos e baixos. Óbvio. Você até consegue se erguer, mas não consegue se manter. Porque você esquece que você precisa de mais para se manter. E aí você acaba repetindo muitas vezes o mesmo erro que você repetiu das outras vezes. E é onde você afunda. Gente, olha, esse é um caso clássico de gente que chega assim, né? Com dívidas acima da cabeça. E aí vão sendo abençoadas, estão buscando a Deus, elas pagam. Não demora, elas voltam com o dobro daquilo. Mas por quê? Porque elas não estabelecem. Primeiro, elas não se estabelecem em Deus. Logo elas param. Ponto. Já
né? Já recebi o que eu queria. Como se dor de barriga só desse uma vez. Eu preciso de Deus para isso, não vou precisar de mais. Isso é um estilo de vida. Eu não busco a Deus para Ele me dar alguma coisa. Eu busco a Deus porque Ele é Deus. Porque não dá para viver sem Ele. Ele é o ar, Ele é a paz, Ele é a vida, Ele é a minha esperança. E algumas pessoas, enquanto elas não entenderem que sem Deus elas não podem viver, não tem como. Você vai sobreviver sem Deus. Vai viver uma vida ruim. Se você quiser uma grande vida, é andando com Deus. Ele dá paz, Ele dá esperança, Ele dá segurança. Ele te ajuda a olhar para frente, Ele te dá graça. Olha, eu não vou aqui jamais conseguir expressar quem é Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, é além, é tudo que a gente precisa para ter uma grande vida. Sem Ele não dá. Então, pessoas que só buscam a Deus quando elas têm um problema, é óbvio que elas não vão estabelecer, elas não têm ainda a capacidade, a inteligência, o discernimento para compreender que o que é uma bênção, a solução de um problema sem Deus. Se você não tem tempo para Deus, você só está perdendo a sua vida. Se Deus não é sua prioridade, você está perdendo a sua vida. Porque a vida que vale a pena ser vivida é para Deus. Com Ele no centro. Sabe, se você quer um casamento abençoado, feliz, Jesus tem que estar no centro. Se você quer uma grande vida, Ele tem que tomar o seu coração. Se você quer filhos bem criados, encaminhados, eles precisam amar Jesus, e é você quem vai passar isso para eles. Sendo um bom exemplo, conduzindo. Então, em nome de Jesus. Com a sabedoria você constrói, mas com a inteligência, com o discernimento, você estabelece, você firma, você consolida. Compreendeu? Você vai manter aquilo e vai crescer, aquilo só vai crescer. Vai crescer. Então você conquista, daqui a pouco conquista mais, é de glória em glória. Mas por quê? Porque você está dando o que aquilo exige. Você está em Deus. Você está aprendendo a ser melhor como pai, como marido, como profissional. E isso é em Deus. Estando no Senhor. Então, olha aqui, ó. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Pedro, Tiago e João adormeceram ali no Getsêmani, não conseguiram, né, ficar em vigília com o Senhor, ele disse isso. Escuta, orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui ele deixou claro para nós que tem coisas que nós não precisaríamos estar passando e estamos, porque nós não oramos para Deus nos livrar e com isso vigiarmos. A palavra tentação nesse contexto diz respeito até às aflições. Portanto, se orarmos e vigiarmos, podemos ser poupados de muitos testes, tentações que hoje nos afligem. Vigiar é fazer uso do discernimento que separa a conduta de um cristão da conduta de um ímpio. Eu estou pedindo para botar para gravar.
Vigiar é estar atento aos pensamentos que pensam, aos sentimentos que sentem, para que esses não levem você a atitudes miseráveis. Compreendeu? Porque se eu não tiver discernimento, eu vou pensar tudo que passa pela minha cabeça. Agora eu já sei que a mente mente. As minhas emoções são eternas crianças, elas não vão amadurecer. Então eu tenho que ser guiada pelo Espírito. E quanta coisa que eu poderia evitar, que eu posso evitar, que eu poderia ter evitado, já na minha vida que eu passei, porque eu não vigiei. E Jesus falou, ora, ó aqui, ó. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Para que vocês não tenham que passar por algumas coisas, porque vocês não vigiaram, vocês não oraram. E tem coisa que pode mudar completamente o rumo da nossa vida apenas vigiando e orando sobre aquilo, Senhor. Peraí, ó, tô atenta. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? O que está acontecendo aqui, ó? Tô atenta. Tô atento, ó. Olhai. Tem um outro versículo que Jesus falou, ó, olhai, vigiai e orai. Olhai. Eu tenho que estar atenta, eu não posso viver a minha vida assim, ó, uma vida solta, uma mente solta, pensa qualquer coisa e vive de qualquer jeito. Não. Não, essa é a vida do ímpio. Né? Deixa a vida me levar. Não. Você tem que ser guiado pelo Espírito. E está vigiando, peraí, não, eu não vou pensar isso, porque isso vai me colocar em problemas. Eu não vou alimentar esse sentimento. Porque pensamento vai gerar sentimento, uma emoção que vai gerar uma ação. Daqui a pouco eu estou falando bobagens. É por isso que quantos casamentos que são destruídos assim? Porque a pessoa fica lá remoendo uma coisa, remoendo, daqui a pouco ela está falando. E a Bíblia fala que palavras são como espadas afiadas. Que a boca do sábio cura, mas do tolo machuca, é um veneno. Então, a pessoa até casou. Eu já vi gente dentro da igreja casar, ter sabedoria para casar e casar bem, mas não ter inteligência. Não ter inteligência para conduzir, não ter discernimento para dar o que aquele relacionamento precisava. Compreendeu? Não tinha. E assim abre o leque. Já vi gente abrir negócio. Tá tudo bem, tá indo que é uma beleza, mas ele não tem agora, ele, ao invés de buscar discernimento, buscar inteligência, para estabelecer, ele não busca. Ele não busca. Quantas coisas, quantas situações difíceis, aflições que eu vi gente passar, que eu de fora estava vendo, essa pessoa podia ter evitado isso. Se ela tivesse vigiado e orado, ela teria evitado isso na vida dela. Para. Em nome de Jesus, quanta coisa que você poderia estar evitando, ter já evitado, estar agora, nesse momento, não estar passando. Não era para você estar passando o que você está passando, se você tivesse vigiado e orado. Feito o que Jesus mandou fazer. Olha o exemplo, a Sara, se ela tivesse vigiado e orado, ela não teria se precipitado numa loucura daquela. E assim por diante. Quantas pessoas já disseram isso para mim, bispa? Uma mulher disse assim para mim, bispa, quando eu perdi meu marido, foi exatamente por conta disso. Não foi falta de eu ouvir, foi falta de eu colocar em prática.
a sabedoria, a inteligência. Porque muitas vezes eu não fui sábia e eu não tive discernimento, inteligência para estabelecer a minha casa. Pois que tudo desabou. Quantas vezes eu percebi dentro de mim que eu tinha que calar a boca. Eu não calei. Que eu precisava ser mais tolerante. Eu não fui. Que eu precisava deixar meu marido ser a pessoa que ele era. Eu estava tentando mudar ele de qualquer jeito. E a palavra, não foi falta de palavra, não foi falta do Espírito falar comigo. Mas era a tola ali. Querendo mudar a pessoa, mandona, querendo impor o que eu queria. Ela disse. E ela disse, eu não estaria nesse sofrimento se eu tivesse vigiado meus pensamentos, minha boca e orado. Mas orar mesmo eu não orava. Vigiar então nem. Quantas famílias que eu já atendi, casais, de contar, nós estamos endividados porque nós não vigiamos. Nós compramos mais, nós fizemos. Eu me lembro de um casal que contou que eles não estavam nem aí. Eles passavam no cartão, eles soltavam cheque, eles faziam. Para quê? Para viajar, para comer no restaurante que eles queriam. Se tinha dinheiro, não tinha dinheiro, eles não estavam nem aí. A mulher contou que eles chegaram a pedir dinheiro emprestado, fazer empréstimo. Para quê? Para quê? Parece que é loucura, né? Não. Para fazer viagem. Para fazer viagem. Para ir para o resort tal, para ir para não sei onde. Aí, pegaram o dinheiro com a agiota, quase viram a morte. Foram ameaçados de morte. O homem entrou, invadiu a casa deles. E aí foi quando o choque foi muito grande, que eles vieram buscar Deus. E dito por eles, se nós tivéssemos vigiado, orado, porque a gente até conseguia conquistar, mas a gente gastava, a gente não tinha vigilância, não tinha inteligência, não tinha discernimento, não tinha, assim, maturidade. Vivíamos uma vida indisciplinada, sem regras, uma vida solta, sem visão, uma vida bagunçada. Então, assim, você vê que o estilo de vida é tolo, é bagunçado. Mas eu quero uma grande vida, porque eu quero isso. A mulher diz que a primeira vez que ela ouviu eu falar, ela estava tão cheia dela mesma e orgulho, que ela disse, Bíblia, você pregou. Escuta, você tem que saber qual é o seu momento. Você não está aqui para acompanhar a vida de todo mundo. Talvez a vida daquela pessoa, ela está vivendo tal coisa, porque é o momento dela, ela plantou para estar naquele lugar. Ela disse, bispo, eu era tão ignorante, tão egoísta, tão arrogante, que eu fiquei com raiva. Ai, para ela é fácil, né? Tá aí, tá vivendo, e só eu que não posso viver, só eu que não posso viver. Você vê que é uma burrice, a pessoa é burra, é tola mesmo. Não é à toa que Provérbios fala do tolo, do tolo, do tolo. Que a vara é para as costas do tolo. Que se o tolo ficar calado, ele pode até passar por sábio. Porque quando ele abre a boca, ele só fala bobagens.
E ela disse que ela tem vergonha desse tempo. De tão, assim, estúpida que ela era. É óbvio que ela não tinha como viver um negócio que ela não tinha plantado. Ela queria viver uma coisa, tá acompanhando pessoas, né? Fazer o que aquelas pessoas que já tinham plantado para estar lá, que tinham solidez, que tinham consolidado. Ela queria viver, quando na vida dela não tinha nada. Ela disse muitas vezes eu não tinha dinheiro para fazer a compra do mês. Por quê? Porque estava com os cartões estourados, cheque especial, tudo. Devendo para a agiota. Renegociando dívidas. Então, assim, isso é vida. Olha que coisa bagunçada. Dito por ela, quanta coisa que nós poderíamos ter evitado na nossa vida se nós tivéssemos feito da maneira certa, do jeito de Deus, do jeito certo, passar os processos, fazer a coisa certa. E ela disse, eu tive que me reeducar. E quantas pessoas que precisam desaprender e reaprender. Quantas pessoas têm vivido um estilo de vida assim bagunçado, tudo torto, bagunçado, e ainda cheias delas, né? Orgulhosas, arrogantes, não plantaram a coisa certa, não construíram a coisa certa, não passaram pelos processos, mas querem viver um momento que não é para elas. E não é só esse caso, não. São muitos. Muita gente que viveu por anos assim. Essa vida desregrada, sem foco, sem disciplina. E só sofreram, gemeram. E dizem todos a mesma coisa. Nós erramos, nós poderíamos ter evitado muitas das aflições que nós passamos. Nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos seguido a palavra. Então Jesus falou, orem, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Para vocês não ceder para a carne. Ouçam o que o Espírito está falando. Talvez você tenha um impulso aí que é carnal e o Senhor está falando, vai vigiar e orar. Vai vigiar. Vigia, dá uma olhada aí, talvez está tudo bagunçado. Isso não é para você, não é hora, não é seu momento. Tem um processo, não corta o processo do meio. Aprenda. Com a sabedoria você constrói. Com a inteligência e discernimento, você estabelece. Em nome de Jesus. Chega de pegar problemas que você pode evitar vigiando. Espera, isso aqui não está alinhado com a palavra. Opa, isso aqui não está certo. Isso não está encaixado. Né? Isso está um negócio, né, bagunçado. Isso não está certo. E orando, o Senhor me mostra, o Senhor me dá discernimento. Eu quero estar no momento certo, na hora certa. Eu quero fazer a coisa certa. Me ajuda, Senhor. E é óbvio que Ele vai te ajudar. É óbvio que Ele vai te ajudar. Ele quer que você tenha uma grande vida. Mas para você ter uma grande vida, você precisa vigiar, você precisa orar, você precisa ouvir a palavra, você precisa fazer as coisas com sabedoria, e buscar discernimento, inteligência para estabelecer e continuar crescendo. Maravilhoso. Busca visão, discernimento do Senhor. Você entender o que Ele tem para você, onde Ele quer você, o que cabe, o que não cabe. O seu momento. Porque às vezes é o momento de uma pessoa, mas não é o seu.
Entendeu? E a gente tem que buscar isso. Senhor, eu quero estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Eu quero fazer o que te honra. Eu quero estar no centro da sua vontade. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha entrado, iluminado, clareado. Ajuda, Senhor, isso crescer, isso ampliar. Dá a ela discernimento, dá a ela clareza, dá a ela visão. Que ela consiga compreender, assim, totalmente, claramente, que tudo fique claro. Coloca a luz onde está escuro, para que ela veja o que ela não estava vendo e ela haja da maneira que ela deve agir. Para que ela se coloque na posição que ela deve se colocar. Porque o Senhor tem muito com ela. Mas é preciso entender, compreender o que a sua palavra está dizendo, honrar os princípios, se alinhar com o Senhor, adquirir a visão do céu, que a sua palavra nos dá. Dá a ela essa visão. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo e tomo posse dessa mudança linda, radical, desse entendimento, desse discernimento. Eu tomo posse dessa inteligência, dessa sabedoria na vida dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá uma mente de governo, sábia, inteligente, dá discernimento, dá clareza, dá visão, dá criatividade. Ajuda essa pessoa, Senhor, a conquistar e a estabelecer com o entendimento, com o discernimento que só o Senhor pode nos dar, que a sua palavra nos fornece. Abençoa, levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa pessoa esteja recebendo hoje todo esse discernimento, essa clareza, essa visão que até hoje ela não tinha. E que ela esteja fazendo uma risca no chão e se levantando, pronta para viver uma vida de verdade. Viver de verdade. Uma vida que te glorifique, pagar o preço que ela tiver que passar, passar pelo processo que ela tiver que passar, para construir uma vida de verdade, uma vida sólida. Construir e estabelecer e continuar crescendo. Obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje casa firme, graças a Deus. E temos reuniões maravilhosas. Às 19h30, cultivo familiar Shalom. E assim serão 25 horas ao todo de oração. E é um trabalho muito rico, poderoso e transformador. Conta com a gente. É um prazer servir, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.